Gente, eu vim aqui responder as perguntas de algumas das pessoas que nos acompanham e o Antonello enviou uma pergunta que é muito importante e que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Ele quer saber sobre a importância de fazer orações para os nossos ancestrais. E essa dúvida ela é muito importante e, inclusive, ela pode gerar muita confusão na cabeça das pessoas. E essa confusão pode até mesmo trazer problemas para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós fazemos uma oração para alguém, né, alguém que já partiu, ou até mesmo um mestre espiritual, nós estamos nos conectando com a energia daquele ser. Né? Quando nós fazemos uma oração, por exemplo, para Jesus, nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando nos conectar com a energia de Jesus, não é verdade? Seja Jesus, Mãe Maria, Buda, enfim, qualquer mestre espiritual para o qual nós fazemos oração. Agora, quando nós fazemos oração para algum familiar que já desencarnou, nós também estamos nos conectando com a energia deste ser. Ah, Maria Angélica, mas e qual é o problema em relação a isso? Né? Se eu posso me conectar com a energia de Jesus, por que eu não posso me conectar com a energia do meu avô, do meu pai, da minha mãe, que já desencarnaram? Gente, Jesus ou outros mestres espirituais são seres que já se iluminaram, que já estão totalmente livres da roda de samsara aqui do planeta Terra. Né? Então eles já se iluminaram e eles trazem a energia crística, tá? Então, quando eu me conecto com a energia desses seres, eu estou buscando uma conexão com uma energia muito elevada. Agora, quando eu me conecto com a energia de um ancestral, de um familiar que já desencarnou, este familiar, ele ainda não se iluminou na grande maioria das vezes. Né? E ele, muitas vezes, ele ainda está aqui no plano espiritual da Terra, tentando encontrar o caminho dele em algumas situações. E quando eu fico fazendo orações para este ser, para essa pessoa que desencarnou, eu acabo mantendo ela ligada a mim e me mantenho, consequentemente, ligado a essa pessoa, tá? Agora, isso é completamente diferente de honrar os meus ancestrais, tá? E o próprio Buda dizia isso. Nós devemos honrar os nossos ancestrais, mas não cultuá-los. E qual que é a diferença de honrar e de cultuar os ancestrais? Honrar os meus ancestrais é algo realmente muito importante. Por quê? Porque eu estou agradecendo pela importância dos meus ancestrais na minha vida. Eu estou assumindo que eles fazem parte da minha vida e que eu faço parte da vida deles. Porque, afinal de contas, eu não estaria aqui se não fosse pelos meus ancestrais. Então, eu agradeço pelo papel deles na minha vida, eu honro a energia deles na minha formação, mas eu não fico cultuando. Quando eu fico cultuando, eu estou, quando eu estou, por exemplo, orando para esses ancestrais, quando eu estou guardando objetos, fotos, recordações e o tempo inteiro me lembrando e remoendo aquelas lembranças, tá? Então, quando eu cultuo os meus ancestrais, eu estou puxando a energia deles para mim. E eles, consequentemente, acabam se conectando a essa energia. E se esses ancestrais estão tentando buscar o caminho deles, né, espiritual, seja para reencarnar, seja para seguir para outros planos, eles acabam não conseguindo e se mantêm presos a nós. E não é por maldade. Eles acabam se mantendo presos porque nós estamos chamando eles. E como eles ainda não se iluminaram, essa energia,
ela não vai ser uma energia de iluminação igual à energia do Mestre Jesus. E eu acabo me mantendo presa a essa energia. E essa prisão, né, como o próprio nome diz, nos mantém acorrentado. E isso é feito pelo nosso apego. E o nosso apego, ele funciona exatamente como uma âncora, como uma prisão que nos mantém presos neste plano de consciência, tá? Então, quando eu honro, e eu devo honrar sim os meus ancestrais, eu devo aceitar a história dos meus ancestrais, a importância deles para toda a nossa família, né? Eu devo respeitar tudo que esses ancestrais passaram, de dificuldades, de desafios. Eu devo respeitar e agradecer pelos filhos que eles tiveram, porque consequentemente isso acabou dando origem aos meus pais, que deram origem a mim, tá? E uma árvore que não tem raízes fortes, ela acaba caindo, tá bom? Agora, cultuar não deve ser realizado. E isso inclui, inclusive, que nós devemos evitar de guardar na nossa casa ou de expor na nossa casa fotos de ancestrais que já faleceram, objetos, roupas. Então, tudo que é objeto que foram de ancestrais ou mesmo de pessoas que já faleceram, devem ser desfeitos, devem ser doados, jogados fora, tá? Porque senão nós estamos mantendo aquela energia de morte na nossa casa, tá? Se você tem foto de algum ancestral seu exposto na tua casa, guarde essas fotos, tá? Se forem fotos físicas no papel, coloca num álbum e fecha esse álbum e não fica remoendo aquilo, tá? Se essas fotos estão no seu celular, no seu computador, tire do seu celular, coloque numa pasta do computador em que você não fica olhando e deixe lá. Por quê? Porque nós não precisamos dessas fotos para lembrar da importância dos nossos ancestrais na nossa vida, tá? E isso serve não apenas para os nossos ancestrais, mas também para outras pessoas do nosso círculo que já faleceram. Um marido, uma esposa, um amigo, né, um namorado, ou até mesmo os nossos animais de estimação. Eu vejo pessoas, os meus clientes na veterinária, que ficam guardando fotos do seu animal em casa o resto da vida. E às vezes até mesmo as cinzas da cremação deixam guardados em casa. E qual que é o problema? Eu estou aprisionando aquele ser na minha vida e estou impedindo que ele siga o caminho dele, tá? Então, desfaça-se dos objetos que eram dos seus ancestrais, móveis, roupas, joias, enfim, pertences que eram deles. Guarde fotos em lugares que você não fica vendo e pare de orar para eles, tá? Honre-os, agradeça por eles, respeite-os, mas não fique cultuando. Ah, Maria Angélica, mas eu tenho um ancestral, um avô que faleceu e eu sinto que ele está precisando de auxílio no plano espiritual. Como que eu faço? Eu não posso fazer uma oração para ele? Bom, neste caso, eu vou ensinar para vocês algo que eu costumo fazer, tá? E que é muito útil e que pode ajudar vocês também. Quando nós temos um ancestral, né, ou uma pessoa que nós amamos que desencarnou e que nós sentimos que essa pessoa está precisando de auxílio, o que a gente pode fazer? Nós podemos pedir auxílio espiritual para que essa alma seja encaminhada, tá? Nós podemos, inclusive, fazer uma oração para os mentores deste ancestral, mas não para ele, pedindo aos mentores que leve luz, que leve amor, para que ele receba os cuidados necessários para o seu processo evolutivo, tá?
Uma prática que eu realmente gosto muito de realizar, apesar de eu não ser católica, eu não sou de nenhuma religião, mas é um ritual muito benéfico que auxilia muito, é nós colocarmos o nome deste ancestral em missas específicas na igreja, tá? As missas são processos ritualísticos, litúrgicos que o padre está realizando. E elas têm um poder muito grande de levar auxílio espiritual para essas almas, tá? Então, de repente você pode colocar o nome dessa pessoa que desencarnou lá na igreja, peça para rezar a missa para ela e solte. Jamais acenda vela para os seus ancestrais em casa, tá? Não fique cultuando, orando para este ancestral na tua casa, porque senão você está prendendo você e prendendo ele. E neste processo em que nós nos encontramos no planeta Terra, nesta fase, o processo de destinação das almas está muito acelerado. Por quê? As almas que estão desencarnando agora, elas não estão mais voltando a encarnar na Terra do jeito que a Terra está hoje. Então, elas estão sendo destinadas, seja para outros planetas em que elas tenham afinidade energética, tá? Ou elas ficarão em outros locais aguardando a conclusão do processo evolutivo do planeta Terra, caso elas tenham gradiente para voltar para a Terra de quinta dimensão, tá? E se nós ficamos cultuando esse ancestral, nós acabamos atrasando este processo dele, tá bom, pessoal? Então, se você tem um familiar, um cãozinho, um amigo, alguém que você ama que faleceu, se você quer auxiliar este ser, libere ele. Agradeça por tudo que ele significou para você, mas desapegue-se. Se ele precisar de ajuda, leve o nome dele numa igreja ou em outro culto espiritual em que ele possa receber esse auxílio, mas nunca dentro da sua casa, tá bem? Espero que isso tenha sanado a dúvida de vocês, espero que auxilie vocês a desfazer essas confusões. E se você tiver algum tema que você gostaria de ser abordado aqui, escreve pra gente, coloca nos comentários do vídeo que eu anoto todos e tão logo possível eu faço um vídeo para responder as dúvidas de vocês, tá bem? Gratidão pela confiança, um beijo grande no coração com vocês e até a próxima.